Parece que o Eduardo Bolsonaro vai pedir licença não remunerada e vai morar nos Estados Unidos por enquanto, né? Isso. Já pediu, né? Isso. Então, é menos um combatendo aqui dentro. Ele vai combater lá fora? O governo anterior, né, de 18 a 22, governo Bolsonaro, até 20 tinha um alinhamento próximo e apresentava isso como muito positivo para a nação, né, que era na época do Trump, né? Aí o Trump sai, o Biden entra, fica naqueles 2 anos ali, né, num distanciamento. Mas enquanto tinha o Trump também, né, esse alinhamento com os Estados Unidos deixou o que de fruto para o Brasil? E aí eu vou continuar esse argumento, né, essa linha, trazendo para o governo agora, para o governo atual, o governo Lula, quando ele verbaliza o tempo todo, né, e ele dá direções que o alinhamento dele prioritário, apesar de ter o Biden nos Estados Unidos, ele olha mais pro BRICS. E o que fica de legado, o que fica de pragmatismo pro Brasil o alinhamento com o BRICS? Então me parece, né, que além dessa direção oscilar muito, a depender do governante, né, do peão no momento, a gente não usufrui, né, desse alinhamento, né? Então, assim, não, o futuro pro Brasil é o BRICS, beleza. Já tem 20 anos aí desse grupo, né? A Rússia e a China estão lá, todo vapor, a China tendo o BRICS ali na sua liderança, tendo os benefícios. O Brasil, qual é o benefício do Brasil por ter o Bzinho lá no BRICS? É interessante a sua pontuação. Eu vou responder com uma outra pergunta para depois. Qual foi a vantagem do Brasil em 200 anos de alinhamento com os Estados Unidos? É outra, né? Nós não nos tornamos uma potência econômica. A maioria desse PIB aí não é brasileiro, isso não é PNB, Produto Nacional Bruto, é PIB. PIB não significa nada, porque pode ser feito por empresas estrangeiras, então não é teu. Nós não nos tornamos uma potência econômica, não nos transformamos numa potência militar, nós não temos níveis de educação e saúde de primeiro mundo, e nós nos tornamos um peão diplomático, um anão diplomático, como já foi dito. Certo? Então, 200 anos também de alinhamento com os Estados Unidos também não trouxe nada. Como também de alinhamento com o BRICS não vai trazer. Eu sou contra alinhamentos automáticos, eu já coloquei aqui, dei o exemplo da Índia. Okay? A Índia é pragmática. Ela, inclusive, capitaneava o grupo dos países não alinhados. Certo? A Índia não se alinhava nem com o leste, nem com o oeste. Quem vai me dar vantagem? Assim como a Índia comprava um F-16, comprava um MiG. Ela comprava de quem transferia tecnologia para ela. Tá certo? Com isso, hoje, a Índia, tem um programa espacial que já foi na Lua, botou um rover lá, tá? Tem armas nucleares, tem uma economia que todos admitem que vai ficar entre a segunda e a terceira maior economia do mundo em pouquíssimos anos, né? Crescendo exponencialmente na área de computadores, na área cyber. A Índia é um expoente, você olha aí, até nos Estados Unidos, a maioria dos líderes de empresa dessa área é indiano. E a Índia sempre foi não alinhada. Ela sempre foi daquela que não se alinhou nem com um nem com o outro. Quem vai me dar mais vantagem? Eu quero resultado, certo? A diferença é o seguinte, a Índia se tornou independente em 47, eu acho uma coisa assim, tem 70 anos, 80 de independência. Hoje é uma potência nuclear, uma potência espacial, uma potência econômica. O Brasil tem 200 anos de independência e não é nada. Não é potência em coisa nenhuma, nem na área militar, aliás, cada vez pior, nem na área econômica, cada vez pior, e um anão diplomático que ninguém ouve nas mesas internacionais. Então, alinhamento automático nunca ajudou ninguém, e a Índia é um bom exemplo disso. Então, o que o Brasil deveria fazer se aqui em Brasília tivessem mentes pensantes? Né? Criar uma política estratégica de longo prazo onde pudesse usufruir da disputa entre os dois lados, certo? Porque Estado é isso, não tem amigos, tem interesses, e se alinhar ou fazer algumas alianças em campos específicos de quem dá mais. Por exemplo, eu quero desenvolver um computador quântico. Quem vai me ajudar? Você, beleza. É você? Não, beleza. Agora eu quero fazer outra coisa, eu quero desenvolver aqui um míssil hipersônico.
Aquele que me deu antes não quer dar, eu vou no outro. Não existe esse negócio de amigo. Isso é coisa de torcedor, esses alinhamentos, esse pessoal que fica vendo muito filme em Hollywood, Top Gun, essas besteiras. Não existe amigo. Em política, em geopolítica, você tem interesses. E volto a dar o exemplo da Índia, que passou o Brasil disparado. Um país que se tornou independente agora. O Brasil carece de uma cultura de governo, aliás, uma cultura de Estado, não de governo. Carece de pessoas pensando a curto, médio e longo prazo, e que essa política instaurada, não importa quem seja o governo que entre, tenha que respeitar. Porque também não adianta você criar um planejamento estratégico, vem outro governo, pega aquilo e joga no lixo. Então, existem pontos que têm que ser mantidos, não interessa quem é o inquilino no Palácio do Planalto. Isso nós não temos. O que nós temos aqui é um país, majoritariamente, de pessoas que não têm nenhum interesse ou entendimento dessa área. Infelizmente, em geopolítica, agora todo mundo opina sem ter formação ou trabalhado na área. A internet virou um campo de ninguém, onde qualquer um pode se dizer especialista numa coisa na qual não tem formação e nunca trabalhou. Certo? E todo mundo palpita sobre tudo e ninguém chega a conclusão nenhuma. Então, voltando à sua pergunta, qual é a vantagem de se aliar com o BRICS? A mesma que nós tivemos de nos aliarmos com os Estados Unidos. Zero. Alinhamento automático nunca vai trazer benefício a você. Por quê? Os Estados Unidos olhava, né, e ainda olha, mas por que eu vou dar alguma coisa a esse cara se tudo que eu peço ele faz? Você vai valorizar um cara que você não precisa dar nada e ele se alinha com você? Verdade. Então, na verdade, assim, essa visão, né, desse pessoal que defende posições, digamos assim, de alinhamentos automáticos, não é de um analista, é de um torcedor. É um cara que ainda, inclusive, está pensando no mundo na década de 70. O mundo já mudou completamente. E o pior, essas pessoas ainda têm influência aqui em Brasília. Então, nós estamos vivendo um momento em que, mesmo mostrado que isso não funciona com dados, com evidências, com fatos, o Brasil hoje tem muito menos influência do que tinha na década de 70 e 80. É simplesmente desconsiderado nas mesas de negociação. Lá ninguém, quando vai fazer uma reunião, reunião de segurança em Munique, ninguém convida o Brasil. Sim. Porque o Brasil não tem relevância nenhuma. E ainda vive o sonho de fazer parte do Comitê de Segurança, né? Ele quer fazer parte do Conselho de Segurança sem prover segurança a ninguém. Sem ter condição de prover segurança a ninguém. É Conselho de Segurança, não é Conselho de Direitos Humanos. Né? O mundo é assim, Glauber, é simples o poder. Né? Você tem carta, põe na mesa. Não tem, tchau. O que você tem para oferecer, né? E o Brasil, o que o Brasil tem para oferecer, né, para o mundo, né? A Amazônia, eles não precisam, eles tomam e eles se apropriam e eles freiam o Brasil do jeito que querem, né? Aí a pergunta que eu te faço é a seguinte: quando alguém vira para você e fala assim, eu tenho tal coisa, tá? Você tem condição de protegê-la? Por exemplo, você mora numa casa, as portas estão abertas, e você fala assim para mim, eu estou aqui com 5 quilos de ouro em cima da mesa, a porta está aberta, você não tem nem um canivete. Eu estou com 4 homens armados aqui de fuzil e metralhadora. A porta está aberta, se não tiver, eu vou arrombar e os 10 quilos de ouro estão na mesa. Você fala, o ouro é meu. Por quanto tempo? Quem disse que o ouro é seu? Isso é outra ilusão. Existe um monte de gente aqui vendendo besteira, bobagem, vivendo do passado. As pessoas, alguns criaram bolhas para viver do passado, porque como o presente está desagradável, como o presente é incômodo, as pessoas começam a viver do passado. Isso está acontecendo em várias áreas, inclusive na área militar. Pessoas vivendo do passado porque o presente está tão difícil, tão ruim, né, que ao invés de buscar uma solução no presente para mudar o futuro, elas vivem do passado como se aquilo fosse uma referência histórica. Algo que você pudesse manter e trazer para o presente. Nós carecemos no Brasil de mentes pensantes, de líderes, de pessoas que possam olhar a situação atual e dizer assim, tem como mudar, é assim, assim, assado. Outros vão viver de esperança. O Trump vai resolver o problema do Brasil. Né? O Elon Musk está nervoso e vai resolver o problema. Né? Nós temos dificuldade. Você
Parece que o Eduardo Bolsonaro vai pedir licença não remunerada e vai morar nos Estados Unidos por enquanto, né? Isso. Já pediu, né? Isso. Então, é menos um combatendo aqui dentro. Ele vai combater lá fora? Sim, talvez lá ele possa ter alguma influência, né? Procurando pessoas, conversando, esclarecendo a situação do país. Mas você não tenha dúvida, é o seguinte: as pessoas lá fora só vão se mexer quando o seu interesse for incomodado. Não é pelo discurso, nem por piedade. É quando você me incomodar. Na hora que você me incomodar, aí eu vou me mexer. O Elon Musk está se mexendo e outros órgãos estão se mexendo porque foram incomodados. Não é por piedade. Então, o jogo do poder não é essa questão do discurso piega, dessa conversinha de bar, essa conversinha da mídia. É simples. O que você tem para colocar na mesa, o que você tem para me dar. Ponto. Do resto, então vai ficar lá na 18ª prioridade minha para um dia, se eu tiver tempo, olhar isso. Ou vai ter que oferecer vantagem, né? Vai ter que entregar coisas, né? Que não necessariamente vai ser do interesse da nação, né? Olha como é que o Trump fez. A Ucrânia, você quer conversar comigo, eu quero os seus minerais. Mesmo que eles não tenham, porque eles não têm esses minerais. 500 bilhões em minerais. A Ucrânia nem tem isso, mas ele quer. Agora já disse que ele quer assumir toda a parte de infraestrutura de energia da Ucrânia. Falou hoje ou ontem. Uhum. Né? Ou seja, a conversa é essa, só que ele não dissimula. Ele fala, olha, eu quero, acabou. Você quer meu apoio? Apoio em troca de alguma coisa, filho. Não é de graça. Entendeu? Ele, nesse sentido, as pessoas veem ele como um cara assim, rústico, bruto. Realmente ele não é de ficar meio caminho, não. Né? Ele fala essas coisas assim. Né? Apoio é dinheiro em troca, é alguma coisa. O que você vai me dar? Então, nesse sentido, o Brasil tem que se reposicionar estrategicamente, diplomaticamente, e conseguir extrair dessa situação de disputa, pontualmente, nunca uma coisa genérica, mas pontualmente, aquilo que lhe interessa. Ele precisa reconstruir a sua economia, não como empresas só aqui, mas reconstruir as empresas nacionais. Ele precisa reconstruir sua base de defesa, a base industrial de defesa. Ele precisa reconstruir a sua base educacional. As pessoas estão saindo da universidade semi-analfabetos, não conseguem interpretar um texto. O país precisa ser reconstruído, porque da forma como ele está hoje, um país deste tamanho, que não tem absolutamente peso nenhum nas decisões mundiais, ele, se permanecer nesse caminho, está fadado a ser dominado por alguma das facções que estão hoje aí. É isso, professor. E quando tu olha a classe política, né, as lideranças políticas do Brasil, você não fica com nenhuma esperança nisso, né? A liderança da direita, né, tu citou Eduardo Bolsonaro ou Jair Bolsonaro, é nesse perfil de alinhamento automático, né? E ter orgulho de ter um alinhamento, né? Em troca de quê? Não, em troca do que eu tenho alinhamento, né? Então, assim, o que vem de lá para cá, né? O que vai vindo do Trump para cá, do Elon Musk para cá? Então, me parece que a solução mais fácil de se vislumbrar é essa, ó. Você resolve o nosso problema lá, a gente volta pro poder e eu te dou isso, entrego tal coisa, né? Aí pode ser que nesse ponto, né, seja no padrão Ucrânia, né? Então, eu quero tal coisa, e aí o Brasil vai no entreguismo, né? E não no pragmatismo para poder ter benefício, né? Glauber, você está no Rio de Janeiro. Nós aí no Rio de Janeiro, não é só no Rio, em outros lugares também. Já não temos mais uma questão, por exemplo, de organizações criminosas no que tange a tráfico. Aí agora domínio de áreas. O Estado não tem poder sobre várias áreas. Onde a organização criminosa é quem decide se você vai ter ou não internet, se você vai ter ou não bujão de gás, se você vai ter ou não um motoboy para te atender. Há áreas, e aí várias pessoas que já vieram aqui no seu podcast já colocaram isso, né? Nós estamos vivendo uma situação que não é mais de tráfico. Está certo? A organização ela não se contenta mais em simplesmente vender
drogas na boca de fumo. Ela agora expandiu o seu domínio para o comércio e o controle de áreas inteiras no Rio de Janeiro e também em São Paulo, em algumas áreas, e isso está se espalhando para Manaus, para vários outros lugares. Você conhece bem esse assunto pelas pessoas que vêm aqui falar com você, né? Então, nós temos agora uma questão de segurança nacional. Se você olhar uma parte do território brasileiro sobre a qual o Estado não tem gerência, isso é uma questão de segurança nacional. É como se fosse uma invasão, porque não é um organismo reconhecido pelo Estado, que domina uma área inteira para a qual você tem que pedir permissão para entrar e você tem que pedir permissão para viver ali. Então o cara te liga e diz, olha, de hoje em diante você vai comprar o gás com a gente. Olha, de hoje em diante você só vai comprar naquela padaria. De hoje em diante a sua internet quem vai promover somos nós. Então o Brasil, na verdade, tem uma falsa sensação de soberania. O Brasil já perdeu a soberania sobre diversas áreas do território nacional. Nós estamos vivendo uma desconstrução do país, uma crise profunda para a qual a maioria das pessoas ainda não se apercebeu. E aqui no Rio de Janeiro, né, complementando tudo que você falou aí, professor, nós temos essas áreas dominadas, o cara cobre uma espécie de IPTU, né? Ele corta o sinal de televisão, ele corta até o gás que vai chegar, o cara ser obrigado a comprar num botijão. Então, você tem um território dominado, né? Onde ali o Estado, né? A estrutura de poder não é do Estado brasileiro, não é do governo do Rio de Janeiro, né? Os serviços que o governo deu de concessão por uma empresa explorar, energia, comunicação, gás, né? Você não tem... A empresa não pode operar. A empresa vira sócio. É sócio do traficante, né? Ou funcionário do traficante. Essa é a realidade do Rio de Janeiro. Então, e a gente está discutindo o tempo todo Estado democrático de direito, né? A soberania e etc. É uma piada. São conceitos que não se aplicam a essas regiões. Vai lá naquela região e fala sobre liberdade de expressão e democracia. Na região que é dominada pelo tráfico, não vou nem falar tráfico, porque tráfico não é mais a fonte de renda deles, tá certo? Teve agora as notícias dos postos de gasolina em São Paulo, já tem um tempo, e se você pegar essa estrutura para olhar, você vai descobrir várias empresas em vários ramos. Não se trata mais daquele tráfico local desconectado, nós estamos falando de grandes organizações que atuam de forma transnacional em diversos ramos, onde inclusive a droga não é mais a fonte principal de renda. Aí vamos falar em democracia, vamos falar em soberania, vamos falar em liberdade de expressão, em Estado de Direito. É uma ilusão, as pessoas estão vivendo uma ilusão. O Brasil está caminhando rapidamente para uma situação de completa disfuncionalidade do Estado. Isso já é fato, isso não é uma perspectiva, isso não é um cenário projetado. O que está acontecendo no Rio, está acontecendo em São Paulo, Manaus e vários lugares, com mais um detalhe, com a introdução de atores estrangeiros, já dentro das suas alianças e posicionamentos com os brasileiros que já atuavam, que agora perceberam que brigar entre si também é uma perda de tempo e passaram a fazer alianças operacionais. Eu não estou falando nomes aqui para não promover essas organizações, entendeu? Mas todos aqueles que acompanham estão entendendo. Né? Em certos momentos, alguns chegaram para outros e falaram, por que nós estamos disputando esse território? Vamos dividir aqui a receita. Você fica com o gás, com a internet, eu fico aqui com o tráfico, com mais não sei o quê, com o motoboy, vou lá, financio a moto para o rapaz e ele passa a pagar um aluguel sobre a moto que eu financiei, né? Vou lá, pago a faculdade do outro para ele se tornar alguém na área do judiciário, se transformar num advogado, etc. O Brasil já não é dos brasileiros. Há muito tempo. Não existe mais soberania, não existe coisíssima nenhuma de democracia. Vai lá na área deles e fala, olha, gente, eu queria discutir com vocês o que está acontecendo aqui na área. Vai para o forno de micro-ondas. Pois entendeu? O poder dominante aqui não é o Estado, né? E quando você vai falar do Estado, onde o Estado diz que tem, ele também tem condições de proteger, que foi a provocação inicial, que é a Amazônia, né?
Então, tem condições de proteger, tem condições de gerar riqueza, tem condições de trazer prosperidade para essa nação? Não, não tem. E aonde ele aonde ele tem obrigação de fazer, ele também não faz. Então, assim, seja com os agentes externos ou agentes internos, a nossa fragilidade está evidente, escancarada o tempo todo. Enxerga quem quer, né? E cada vez maior, né? Se nós, no passado, não tínhamos condição, na década de 70, que pelo menos tinha uma situação das Forças Armadas melhor, mais bem armadas, mais bem preparadas, não tínhamos condições de defender a Amazônia, muito menos hoje. Certo? Onde há áreas que eles nem sequer podem entrar. Eles são proibidos de entrar em diversas áreas, inclusive terras indígenas controladas por ONGs estrangeiras. Pois é. Né? Então, assim, nós não temos... Esse país, esses conceitos de soberania, etc., que nós acabamos de falar, são falácias, são besteiras. Não estamos dizendo aqui, para não distorcer os assuntos, que a Amazônia vai ser invadida por um país de fora. Não, porque a logística não permite. É uma região muito grande para alguém controlar sozinho. Mas controlar áreas isoladas, explorá-las, né, estabelecer ali um controle e seu domínio, já acontece hoje. Já acontece hoje. Né? E nós não temos nenhuma condição com essas restrições orçamentárias que as Forças Armadas possuem, já não tinha antes e muito menos temos agora, de exercer domínio e controle sobre a Amazônia. Aliás, não conseguimos exercer domínio e controle sobre bairros do Rio de Janeiro. Pois é. Quanto mais sobre a Amazônia. Exato. Exatamente.